Olá. Boa noite, Vera. Boa noite, Bati. Deus abençoe. Boa Amém. noite, quem está entrando aí. Glória a Deus Amém. pela Glória. oportunidade. Nós Amém. aqui nem vamos nos tratar como pastora Vera nem pastora Vasti, porque nós somos irmãzinhas do coração. Amém. E nós temos uma incumbência muito grande nessa noite, uma responsabilidade diante do Pai. E vocês todos são muito bem-vindos. Beth, minha irmãzinha, está entrando aí. A Flávia, lá dos Estados Unidos, já entrou aí também. E Cristina, acabou de sair de uma live que Deus falou poderosamente. E Elaine, querida, que tem nos ajudado tanto. Sônia está intercedendo por nós. Que Amém. coisa boa ter vocês A aqui. Luciana Cristina. Glória a Deus. Joelma de Bem-vindo. Olindina. Ô, povo de Olindina, um beijo. Gente do Rio de Janeiro, Saquarema, olha aí, quanta gente Amém. bonita. Ei, dona Ilka, que filha linda que a senhora tem, hein, dona Ilka? É, glória a Deus. Ei, Denise, bem-vindos todos para esse tempo tão especial. Estamos cobertos aqui pelo sangue de Jesus, pela cobertura do apóstolo Ronaldo, né, o nosso pastor que já temos andado tantos anos juntos. E estamos juntos aí para esse novo tempo, é tudo muito novo para a gente, essa ferramenta nova que nós temos, né, Vera? É verdade. De Estão aprendendo. trabalho, mas nós glorificamos o nome do Senhor por esse tempo tão precioso, né? E estamos juntos para começarmos uma nova temporada na guerra espiritual, na batalha, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, né? O nosso Deus ultrapassa as ondas, né? Ele vai além, pelo satélite, pela internet, né? É uma linguagem que a gente nem sabe conversar muito a respeito dela. Estava assistindo uma aula essa semana, falei, não estou entendendo nada, é muito para minha cabeça, né? Mas o Senhor tem nos dado graça para alcançar tantos corações, tantas vidas, né? Atendendo pessoas dessa forma. E eu sei que o Senhor ele quer começar um novo tempo, um novo treinamento para você. Né? Nós estamos ali em Coinha já, eu e a pastora Vera, há 30 anos. Só com o Ministério Rema, são 25 anos. Mandamos um beijo para os nossos pastores Márcio e Renata, né, Valadão. E nossos pastores que andam junto conosco lado a lado, pastor Ronaldo e Marilene, e os nossos colegas todos que estão entrando aí, pastores queridos do coração, né? Verdade. Quer falar um pouquinho, Vera, para depois eu ler um texto aqui e a gente começa essa Eu noite. quero dar as boas-vindas a você que está aí. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero dizer que o desejo do nosso coração é caminhar junto com você, crescendo de glória em glória, de vitória em Aleluia. vitória, sabendo que, diante de tudo que a gente tem vivido nesses últimos meses, nós, de forma alguma, vamos deixar de crer que aquele que começou a boa obra, ele vai Aleluia. até o fim conosco. E Amém. ele é que vai à nossa frente nessa noite. Então, você aí na sua casa, não se despece, é tempo de batalha, na certeza que temos de que quem vai à nossa frente é o Senhor, e Ele vai Glória. nos conduzir durante esse tempo, é uma horinha só. Nós queremos estar orando com vocês no final, mas fique aí conosco, louvando a Deus, intercedendo, fazendo guerra espiritual, porque você sabe que maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em nós. Então, Deus te Glória a abençoe. Deus. Amém. Um beijo, então, para todos que já estão aí, os que vão chegando, né? Vamos tentar salvar depois dessa live, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Tem muitos intercessores agora orando por você, né? Orando por nós. E eu creio que será um tempo de muito ensino. E quando nós estávamos orando já uns dias atrás, ou mais ou menos uns 20 dias a respeito desse tempo aqui agora, com a cobertura do nosso apóstolo, com a permissão e autorização dele, a gente entendeu que a gente tinha que começar de um princípio, né? Muita coisa você já conhece, mas tem muita gente novinho na fé, novinho na guerra, que por isso que o Senhor nos trouxe que a gente deve começar andando devagar, né? Eu sei que para muita gente isso vai ser um mingauzinho, mas para muita gente precisa começar com o mingau.
E o tema que nós escolhemos foi exatamente a armadura de Deus, que são armas de ataque e armas de defesa. Mas eu queria começar com um texto que diz assim, lá no Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Nós louvamos a Deus porque é Ele, o Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa força, que é o nosso sustento, que Ele vai adestrar as nossas mãos. Ele já está adestrando as nossas mãos para as grandes batalhas. E Ele está treinando os nossos dedos para as guerras. E eu quero liberar agora uma palavra de oração que possa alcançar a sua casa, a sua vida, a sua família. Declaramos que nós estamos guardados, a nossa casa, a nossa família, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Louvamos a Deus porque cremos que o Senhor já enviou anjos responsáveis por toda a parte técnica, por toda a internet. Já declaramos a vitória. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo, nosso mestre, nosso professor, nosso intercessor. E essa guerra é do Senhor, essa guerra é tua. E nós chamamos a presença do Senhor, nós chamamos a graça, o favor do Senhor. Vai entrando em casa, vai entrando nos lares, naquelas casas, ó Deus, onde o inimigo já tentou de tudo hoje. Mas agora nós paralisamos toda a seta do inferno, porque nós cremos que o Senhor deseja nos ensinar algo tremendo, algo extraordinário. Pode o assunto ser tão fresquinho, pode o assunto ser tão novo ou tão antigo, mas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não volta vazia. E é crendo dessa forma, é crendo nessa autoridade que nós declaramos, Espírito Santo, toma a nossa boca nessa noite. Usa, pastora Vera, usa a minha vida, usa a nossa boca. Nós apenas somos instrumentos do Senhor. E o Senhor pode conduzir. Espírito Santo, nós fizemos um projeto, mas nós te damos total liberdade para o Senhor fluir, para o Senhor mudar, para o Senhor alterar, porque o Espírito Santo tem liberdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Aquela armadura que a gente vê aí nos filmes que os soldados romanos eles usavam. E pela palavra de Deus, a armadura de Deus é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. São armas do nosso combate, são armas da nossa luta. Combate é luta armada, é luta contra os obstáculos de qualquer natureza. E o Senhor, então, nos deu essas armas de defesa e essas armas de ataque. Quando é uma arma de defesa, é exatamente uma atitude dessa arma que vai trazer defesa na minha vida. É uma arma que vai trazer proteção sobre a minha vida. Proteção contra qualquer tipo de ato agressivo. Então, é um meio de defesa. Então, nós não estamos como soldados soltos por aí, não. Descobertos, não. Por quê? Porque o Senhor tem nos forjado. O Senhor tem nos armado. Amém. E Ele chegou com armas de defesa. Amém. Você não precisa ter medo, porque você está protegido. Mas, ao mesmo tempo, ele liberou, através da armadura, uma arma ofensiva, uma arma de ataque, uma arma que você toma posição para atacar. Então, filho de Deus, você que está aí do outro lado, você que vai nos ouvir agora ao vivo, que vai nos ouvir depois, nós não somos soldados desarmados. Nós não somos soldados sem nenhum tipo de proteção, porque o Senhor nos deu uma arma de proteção. O Senhor nos deu uma arma de ataque também. A palavra do Senhor nos diz assim: pois embora vivamos como homens, eu e você, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são armas humanas. Aleluia. Ao contrário, são armas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortaleza. Destruir fortaleza. Destruímos também argumentos e toda pretensão que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando o quê? Cativo cada um dos nossos pensamentos. Para quê? Para torná-los obedientes a Cristo. Essa é uma arma poderosa que nós temos. A nossa mente, ela precisa estar guardada no Senhor. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados em Deus. A minha mente precisa estar alinhada em Deus, porque a nossa mente é o maior campo de batalha. Isso está lá em 2 Coríntios 10, os versículos de 3 a 5. É verdade que eu e você somos de carne, não é? Somos de carne, nós somos humanos. Mas nós não vamos operar nesse plano terreno aqui. Nós vamos operar no mundo espiritual. Amém. Esse mesmo texto, na versão NBV, diz assim: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Não. Para ganhar as nossas batalhas espirituais, não são os meus argumentos, não são os meus projetos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sei. Não são planos e métodos humanos. É algo que vem direto do trono de Deus para você que é filho, para você que foi gerado em Deus, para você que tomou uma posição ao lado do Pai. Você não é um filho que está solto. O Senhor te levantou como soldado, como um guerreiro. E Ele tem te treinado, Ele tem te adestrado. O Senhor tem nos dado armas. Você pode até repetir assim: o Senhor tem me dado armas. O Senhor tem me dado armas ofensivas e o Senhor tem me dado armas defensivas. E a armadura de Deus é o exemplo claro a respeito disso. Por quê? Uma coisa que tem que ficar claro na minha vida: a armadura de Deus não é um amuleto, que quando eu saio de manhã, Senhor, eu me revisto da tua armadura. Tem gente que não tem paciência nem de falar as peças da armadura. Mas isso não é um amuleto. A armadura de Deus, assim como muita gente acha que está guardado e protegido se deixar a Bíblia em casa aberta, declarar apenas Efésios 6, a armadura de Deus, isso não vai te levar a nada. Por quê? A armadura de Deus na sua vida não pode ser um amuleto. A armadura de Deus em nós é um estilo de vida. É você ter uma vida pautada nos princípios de quê? Da palavra de Deus. A armadura de Deus em nós é a própria vida de Jesus. É a palavra do Senhor manifesta em nós. Agora, é tão interessante, Vera, que essa expressão armadura de Deus, que a gente ouve tanto, tem até aquela música do Anderson Freire, né? Da armadura de Deus. Essa expressão, armadura de Deus, é da palavra grega que se refere a equipamento completo de um soldado de infantaria. Olha aí, armadura de Deus. Você está recebendo um equipamento completo para um soldado de infantaria. Quando você busca e pesquisa sobre infantaria, esse é um termo militar. Tanto o Exército quanto a Marinha eles usam, né? E eles é usada, constituída por uma unidade de treinamento para um combate a pé, andando. É claro que eles podem usar muitos meios de locomoção, veículos, aviões, mas a guerra é travada ali, a pé, né? E é interessante que uma das missões da infantaria é conquistar e manter protegido um terreno, um local. E aí o Senhor, ele me veste com uma armadura, que é um equipamento completo, como um soldado
soldado de infantaria para trazer proteção a um terreno que foi conquistado. Olha aí que não é pouca coisa que nós temos para Não é. Não é pouca coisa. E quando a Para gente olha... conquistar esse terreno, tem que arregaçar as mangas. Não é muito de graça, trabalho. não é à toa, tem trabalho, não é verdade? Então você é um soldado que está recebendo uma armadura completa, um equipamento completo para uma missão como um soldado de infantaria, para cuidar para conquistar e para manter protegido aquele terreno que já é dado pelo Senhor para nós. Amém. Quando a gente olha essa expressão armadura, armadura no grego é panóplia, que vem de pan, P-A-N, que significa toda, e opla, que significa armas. Então, armadura são todas as armas. Glória a Deus! Você foi convocado pelo Senhor dos Exércitos, ele passa em revista suas tropas, ele te dá um equipamento completo de infantaria e essa armadura são armamentos completos. Tudo que nós precisamos. Glória a Deus! Por isso que nós não precisamos de temer, porque nós estamos aqui com uma armadura específica. Guardada por Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai enfatizar que nós, como os filhos do Senhor, como servos de Deus, ele começa falando assim, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Sabe o que eu estava pensando? Toda. Que toda é toda. Não é uma peça. A palavrinha armadura quer dizer todas as armas. Essa armadura espiritual, que é formada por diversos elementos que você vai descrever cada um deles daqui a pouco, que é uma perfeita unidade. Não dá para colocar um pedaço. Tem gente que veste, por exemplo, um terno e não quer usar o terno completo hoje. Aí eu não uso o colete de dentro, né? E só uso o paletó. Então, não dá o terno completo. Isso não vai interferir em nada, dependendo do lugar que essa pessoa vai estar indo numa festa ou num trabalho. Mas quando se trata da armadura, ela tem que ser em perfeita unidade. Isso quer dizer o quê? Dentro do ensino da palavra de Deus, que é a Bíblia, ou nós usamos todas as peças da armadura, ou nós vamos ficar vulneráveis aos ataques de Satanás. Verdade. E aí eu lembrei que há quase lá, vou colocar aqui, 29 anos, a gente estava numa batalha um dia, ainda antes de ter Rema, né? Que o Rema fez 25 anos. Verdade. Mas, há 29 anos a gente estava numa batalha e Deus mostrou para a Vera que tinha muita gente da igreja, crente no geral, a igreja de Jesus. Quando eu falo igreja, não estou falando de um prédio, não estou falando da igreja local, é a igreja de Jesus, que nós somos corpo, e que toda a igreja estava nessa batalha, porque nós estamos num campo de batalha. Jesus não disse que nos colocaria num parque de diversões. Não, ele não disse isso. E que nessa batalha as pessoas estavam guerreando só com o capacete. Lembra disso? Lembro. As pessoas guerreavam só com capacete. Só o capacete. Como é que você vai para uma guerra só com capacete? Quando ela começar a explicar as peças da armadura, a gente vai entender isso aqui. Então, eu uso essa armadura completa, que toda a arma que Deus tem para nós, ou eu me tornarei uma pessoa vulnerável, suscetível a todo tipo de ataque. E por que eu devo vestir dessa armadura de Deus? Porque nós já estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. E o próprio texto de Efésios 6, que é onde vai falar e retratar da armadura, fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo em trevas, deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, sem a armadura de Deus, nós não teremos nenhuma chance de vencer nem batalha, muito menos guerra. Verdade. Vai explicando a importância dessa armadura. Antes de eu passar para ela, eu quero falar que tanto em Efésios 6:11 quanto em Efésios 6:13 diz assim: revestivos de toda a armadura. Revestivos de toda a armadura. Revestir quer dizer vestir de novo. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas de Satanás. Quando chega no 13, ele fala de novo: tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir o dia mal. Então, são 2 momentos que a palavra está dizendo que você deve se revestir da armadura de Deus. 2 momentos. Para você ficar firme contra ciladas, e o diabo ele faz cilada constantemente. E o outro momento é que você possa resistir o dia mal. Quem caminha comigo já ouviu eu e a pastora Vera falar várias vezes. O diabo não vai mandar avisar que hoje é o dia mal. Não vai. Ele não vai passar um WhatsApp, não vai te mandar um e-mail. Não. Por isso que a palavra fala, fique revestido da armadura. Ou seja, fique completamente pronto, porque a qualquer hora é a hora da batalha. Quando você pega lá o texto de Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, lá em Neemias 4, chega um momento da batalha que ele fala assim com os homens: ninguém mais vai voltar para casa. Nós precisamos de vigiar aquilo que nós já construímos, aquilo que a gente já reconstruiu. E a partir de agora, nós não vamos mais tirar a nossa farda. Ou seja, tem momentos na nossa vida que não dá para tirar a armadura e colocar o pijama e dormir. Não dá. Verdade. É vigilância. Então, guerra é constante. Ah, eu não quero saber desse negócio de guerra. Nem eu. Só que a Bíblia fala que nós já nascemos em guerra. Você acha que a gente vai querer brincar de guerra, viver guerra? Claro que não. Só que ou eu me posiciono como esse soldado, ou eu me visto dessa armadura, ou eu estarei perdendo. Então, estar vestido de vulnerável, né? Hein? A gente fica vulnerável. Totalmente vulnerável. Então, estar vestido de toda a armadura significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso implica o quê? Viver uma vida em Cristo. Viver uma vida plena em Deus, tá? Ou eu vivo essa vida plena em Deus, ou a minha armadura não é de verdade, né? Então, eu preciso me posicionar dentro disso aí. E por causa disso, a gente vai descrever agora essas 6 poderosas defesas e ataque contra os dardos inflamados do maligno, pastora. Amém. Eu fico muito impactada de ver como o Senhor pensou em tudo. Nós, a igreja, precisamos só tomar posição. Glória a Deus. Posição. Volte para a sua posição. Agora, enquanto você falava aí, chegou um texto na tela e eu peguei ele. A pastora Beth, ela mandou o texto de Isaías, capítulo 13, versículo 4, a parte C do versículo diz assim, presta atenção. Olha só, essa live é estudo, viu, gente? Essa live é alinhamento. Essa live é preparação para a batalha. Então, ela bem ligada aí, ela mandou um texto, só vou ler a parte C, que foi a que ela colocou. Isaías 13, versículo 4, a parte C do versículo diz assim: o Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra. Glória a Deus. Olha só, o Senhor passa em revista as tropas de guerra. Ele vai olhar se o cadastro está mal do sapato do Evangelho da Paz. Se está mal amarrado ou se ele não está adequado, você já está desqualificado.
para aquela batalha. E essas Verdade. partes da armadura, você já viu tudo aí o que é ir para a guerra, o significado de se revestir da armadura, o porquê da armadura de Deus. E nós vamos ver sobre essas armas de defesa e as armas de ataque. Mas as armas, a palavra do Senhor diz que as armas do nosso combate, elas não são o quê? Carnais. Mas elas são o quê? Poderosas em Deus, para derrubar as fortalezas e os sofismas. E derrubar também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Então, se nós não estivermos dentro dessa palavra, a sua armadura não vai ter a validade que ela tem em Deus. E essa preparação para a guerra envolve mais do que um treinamento físico ou uma disciplina. Você sabe que no exército, aí, quem serviu o exército, sabe que a disciplina lá, ó, tem que ter, senão a coisa não rompe. Senão o soldado vai para a batalha, ele leva balas, ele leva ele é abatido na batalha. Se ele não está preparado, se ele não se preparou para essa guerra, não se revestiu dessa armadura aí que você viu qual a finalidade. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, Paulo escreveu assim, embora, por que, Vera? Porque você que está aí do outro lado me ouvindo, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Esse texto que eu só falei uma frase, ele diz assim, no completo ele, diz assim, ó, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque essas armas, as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, realmente não são carnais. Se você tem até hoje batalhado, lutado, tentado vencer as batalhas dentro da sua casa, do seu casamento, na sua família, com armas carnais, você vai ser abatido. E o Senhor, nesse tempo de treinamento, essa live tem a finalidade de nos adestrar, de nos preparar. E essa arma de defesa, a primeira arma, você já tem, ele de graça nos deu lá na cruz, que é o sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus, ele vem como uma cobertura para os nossos pecados. O sangue foi derramado, nossos pecados confessados foram perdoados. E ele traz também a purificação, que atesta o fim do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Quem é Senhor sobre a nossa vida? Jesus. Qual a base disso? O sangue que ele derramou na cruz. Então, querido, você não pode se deixar levar pelos dardos que vêm todo dia tentando lhe abater. Como a pastora Vagem falou, olha, o dia mal não está no calendário. Nem o inimigo manda hoje um WhatsApp para você assim, ó, amanhã é o dia mal. Então, você tem que estar revestido, já foi explicado, dessa armadura completa. Não adianta pôr o capacete só, como Deus mostrou naquela visão há muitos anos atrás. Soldado que vai para a batalha só com capacete, ele se perde, porque ele daqui para baixo ele está todo desprovido. Se o Senhor nos der essa armadura, as peças completas, é para usarmos, acessarmos essa armadura todo dia. Por isso que ela não é um amuleto, ela é um estilo de vida. Errei, peço perdão. Porque eu não posso caminhar numa guerra se eu cometi um pecado e não confessei esse pecado. Por isso que ela não é um amuleto. Eu boto armadura, eu vou de qualquer jeito. Relacionamento quebrado e por aí vai. A ausência dos princípios fundamentais da palavra, então a armadura não vai lhe garantir. É perigoso você viver uma vida cristã assim. Está ali guerreando, mas baseado em quê? A palavra de Deus é a verdade. Então, é a segunda arma, é a palavra de Deus. Satanás, ele ataca com a mentira. Ó, a palavra é o quê? A verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E Satanás trabalha contrário a isso. Satanás ataca com a mentira. Ele tenta distorcer exatamente essa verdade que você acabou de ouvir hoje nessa introdução sobre a armadura de Deus. Então, a verdade é a palavra. Ele trabalha
com outro elemento que é próprio dele, que é a mentira. Tentando distorcer o quê? A verdade. A palavra de Deus, que é uma das peças da armadura, ela expõe a mentira. Como Glória é que eu vou a Deus. expor a mentira? Acessando a palavra de Deus. Amém. Então, essa segunda peça, que é a palavra de Deus, não pode faltar. Gente, pessoal, não tem como você viver hoje sem a palavra. Não tem, não tem. Que, na Hoje, verdade, esse... é o cinto da verdade, né? É. Essa é o cinto da verdade. Que não pode haver em nós nenhuma de mentira. Porque essa verdade, ela vem para exatamente expor a mentira. Eu não sei que evangelho você tem vivido, eu não sei que tipo de vida você tem levado, mas o que eu sei é que, de repente, você está sempre nadando e não chega em lugar algum. Ou seja, está sempre batalhando, mas não vê romper. Por que rompe com A, não rompe comigo? Não é por aí, querido. É você entender o que é, de fato, a armadura, porque também não adianta. Bota o capacete, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, se você não conhece o que é essa armadura. Se você não conhece que o cinto da verdade, que é a peça da armadura que estamos falando agora, e a verdade é o quê? A palavra. O cinto da verdade, ele está aí para você usar, para você expor a mentira. Amém. Então, olha, essa mentira, queridos, a gente está referindo o quê? A uma mentira que é uma palavra pregada, um ensino que é dado sem ser rema na nossa vida. Não passa de conhecimento. Não passa de... eu entendo muito sobre isso, vou liberar para o povo. Essa armadura não tem valia, essa palavra, sem a graça, sem a unção, sem o óleo. Nós aprendemos na guerra espiritual há 30 anos já que você põe a armadura e depois você pede ao Senhor para vir com óleo sobre você. Da cabeça à planta dos pés, ungindo toda essa armadura. Aí você está pronto para entrar na batalha. É aprender a manejar a espada da verdade. A palavra da verdade. Né? É a outra peça, é a couraça da justiça. Essa aqui, gente, vou falar um negócio para você. Nós precisamos, esse estudo sobre armadura é para você fazer todo dia. Porque, olha, a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça é a nossa couraça. E, como tal, ela protege o quê? O nosso coração de ser o quê? Condenado pela nossa consciência. Aí vamos voltar um pouco lá na arma do inimigo contra a verdade, que é a mentira. Um exemplo claro, para você entender. De repente, você vai precisar hoje trocar essa couraça da justiça por outra, nova, que o Senhor está lhe dando. Eu creio que o Senhor está dando nessa noite armadura nova, capacete novo, couraça nova, cinto da verdade, que é a verdade é a palavra. Ele está dando sandálias novas, porque essa aí já está desgastada. E ele vai lhe dar uma espada nova. Agora você tem que querer segurar ela, ou seja, já estou lá na frente, a espada do Espírito é a palavra. E com ela que a gente vence as astutas ciladas de Satanás contra não tem como eu dizer que eu tenho essa couraça da justiça. Eu não sou justo. Gente, justiça. A justiça própria, a Bíblia diz que é a justiça própria, que às vezes a gente quer usar essa justiça própria para nos defender, porque o outro está ali machucando, porque o outro está ali tentando lhe intimidar. Aí você quer usar, vem aquela vontade de usar essa justiça própria. Mas a Bíblia diz que justiça própria é trapo de imundícia. Então, abra mão de justiça própria. Sua defesa é o Senhor. Aquele guarda é o Senhor. O general da batalha que você está chama-se Jesus Cristo. O grande eu sou, o poderoso. Ele é o Senhor dessa batalha. Então, você tem que estar de posse dessa couraça. Agora,
Davi falou, sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, eterno. Então, se você diz que tem a couraça da justiça, mas você é uma pessoa que os seus atos são gritantes de injustiça, essa couraça não tem validade nenhuma. Mas, em cima disso, não tente agir com a justiça própria, porque ela não vai lhe levar a nada. Então, essa peça que vimos, a couraça da justiça, eu não posso acessar a graça, o favor de Deus, a bondade e a fidelidade e os atributos todos de Deus. Não adianta eu tentar acessá-los se eu não carrego em mim a couraça da justiça. Só podemos pertencer ao exército de Deus com as vestes de justiça. Que Amém. você repita isso para esquecer. Eu só posso pertencer ao exército de Deus se eu tiver em mim as vestes de justiça. Glória a Deus. No texto você vai, quiser anotar aí, porque não sei se depois você vai poder acessar a gravação, Apocalipse 19, 7, depois o 8, 11 e 14, se você estiver anotando, né? Nós só podemos pertencer, então, a esse exército se estiver vestido com a justiça. E João, nesse texto, a visão de João mostra que o exército de Jesus, em trajes de linho branco, o que fala de quê? O que João quis dizer? Que as vestes dos soldados de Jesus, ele fala que era linho branco. Fala de quê? De justiça dos santos. Glória a Deus. De repente, a veste está muito borrada, sabe? Está muito manchada. Tá rasgada. E você está precisando pedir ao Senhor que troque essa couraça. Eu tenho aqui recebido de Deus que Deus está trazendo para você muitos atos de injustiça e que você pode deixar hoje na mão do Senhor Jesus. O escudo da fé, que é a outra peça das armas defensivas. O escudo, ele lhe protege, né? Embraçando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Efésios 6, 16. Então, você precisa ter esse escudo polido, ungido em todo o tempo, para que ele lhe defenda, lhe proteja dos dardos inflamados, porque esses dardos... Agora, é interessante o seguinte, se eu tenho esse tamanho que eu tenho, estatura, o meu escudo tem que condizer com o meu tamanho, porque senão eu não vou ser protegido, porque ele tem que cobrir a maior parte do meu corpo. E a palavra de Deus diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que você ouve a palavra, que você pratica essa palavra, que você vive essa palavra, é que seu escudo está crescendo. Tem gente que está com escudinho aí, igual escudo de futebol aqui na camisa. Então não precisa defender dos dardos inflamados do inimigo. Verdade. À medida que você tem intimidade com a palavra e com o Senhor, aí sim o seu escudo vai sendo ampliado. Pena que o nosso tempo... Mas eu estou na quinta peça agora, eu vou entrar na quinta peça bem rapidamente. A quinta peça do capacete, da armadura, guarda o conceito que a pastora Vasti deu de armadura, tá? A quinta peça é o capacete da salvação. Protege a nossa mente constantemente, sabe por quê? Ele não pode ser retirado. Se de repente você vê que ele trincou, pede ao Senhor para dar outro. Por quê? Porque a nossa mente é um constante campo de quê? De batalha. Agora, é interessante a gente lembrar que o Senhor tem nos mostrado com relação a esse capacete, o capacete é da salvação. Salvação. Então, pode ser cura, né? Pode ser a vida de Deus. E tem muita gente com o capacete da confusão, com a mente totalmente desalinhada. Exatamente. E Deus quer que a gente tenha essa mente alinhada nele, porque a nossa mente é o maior campo de batalha. Por que as pessoas, às vezes, vão para uma guerra e voltam? Ah, pastor, fui retalhado. Não existe isso, não. O que faltou é você se equipar dessa armadura para você entrar no campo de batalha.
E falando dessa questão de campo constante de batalha na nossa mente, é verdade, gente. Hoje, quem sabe quantas vezes sua mente já foi para ali, já foi para aqui, o Senhor, traga sua mente para mim, traga sua mente para mim. Isso é o capacete. Por isso que a armadura não é um amuleto. O capacete da salvação que está em Efésios 6:17. Você vai ler todo o capítulo da armadura de Deus para o Senhor continuar falando ao seu Glória a Deus. espírito. O capacete protege a cabeça. A palavra salvação aqui, no grego, é sotéria, soteria, que significa bem-estar físico e mental. Olha, o Senhor, quando ele foi até a cruz, ele levou tudo, todas as nossas iniquidades, o castigo que estava sobre nós, era para quando a gente usar esse capacete, entender que esse capacete significa, representa um bem-estar físico, mental, viu? Físico, mental, diante de tudo aquilo que você vive e está vivendo com agora a pandemia. Agora sim, a pandemia, quem não está com capacete está assim, não abre nem a janela com medo do vírus entrar pela fresta da janela. Esse medo é um capacete mentiroso. O medo que tenta chegar aqui na sua mente é o capacete do diabo, é o da confusão que ela falou. Esse Glória precisa a Deus. ser resolvido e você tomar posse, então, do capacete da salvação. A sexta peça é os sandálias do Evangelho da Paz. Você precisa passar em revista essa sandália. Sandália da preparação do Evangelho da Paz. Calçais os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. São os sapatos do Evangelho. A preparação aqui fala da necessidade de você vigiar o tempo todo. Vigie, querido. Satanás vai tentar sempre trazer para você os enganos dele. Cuidado com o sapato bonito que ele tenta pôr no seu pé. Esse sapato, ele pode lhe levar a pisar em um território que Deus não quis que você pisasse, ele não mandou você ir. Por isso que você fala que o retalhado não é. Primeiro você calçou o sapato que não era. E depois você pisou em um território que não era para você pisar. Então, cuide de pedir a Deus para passar em revista essas peças dessas armas defensivas. Essa interessante desses sapatos que a gente deve calçar é porque o Senhor, ele quer que através dos nossos pés, com a preparação desse evangelho, a gente tem uma missão, que é ir pisar em terrenos para resgatar pessoas das trevas. Porque essa é a nossa missão, essa é a nossa missão, não é? Por isso que eu preciso estar com os meus pés calçados com o evangelho, que o evangelho são boas novas. E são as boas novas é que vão saquear o inferno e que vão encher os céus. É isso aí. Agora, para que a gente tenha essa armadura plena, essas 6 partes bem funcionando em nós, só tem uma forma, que é a oração, a intercessão e a intimidade com o Pai. Quebrantamento, arrependimento e quebrantamento. Essa intimidade com o Pai, arrependimento, a mensagem de João, que gera o quebrantamento. Mas precisa ter essa intimidade para alcançar isso aí. É entrega total ao Senhor. Quanto Glória tempo tem? Acho que está terminando. Falta só um tiquinho, que a gente depois você vai orar, né? Então, eu queria só repassar para vocês. Então, na próxima etapa, nós vamos ter que trabalhar as armas defensivas, porque só entrou as ofensivas. Uhum. Entendeu? Precisa fechar. Não tem mesmo mais tempo. Então, preste atenção. Não, pode... Fala mais um pouquinho. Mais 10 minutos dá tempo. Para que você entre nessa batalha, nesse combate, você já viu, então, já citamos que as armas do nosso combate não são carnais. Não tente colocar só o seu intelecto nessa batalha, porque não vai ter um bom desfecho, não vai romper. Nós temos juntas, né, nesses 30 anos e 25 anos do Ministério Rema, desde sempre, desde o princípio, nós aprendemos e aprendemos e aprendemos até hoje. Hoje eu estava revendo sobre a armadura de Deus
e o Senhor foi mostrando, trazendo revelações profundas. Uma delas foi falar que essas armas da armadura de Deus, que elas são completas. Deus não faz nada pela metade, então elas são completas, porque você tem que entrar no campo de batalha inteiro e sair inteiro. O Senhor me falou que muitos dos filhos dele estão com a armadura que colocou lá há 40 anos, 30 anos, 20 anos. Então tem que trocar todo dia? Não é isso. A armadura não é um amuleto. Você tem que pedir ao Senhor para passar em revista onde ela foi ou recebeu uma trinca, onde o seu capacete levou uma flechada e trincou, e ali entrou, olha, não vale a pena estar na guerra. Guerra não é isso, batalha não é isso, vou cair fora, minha família está sofrendo, fulano de tal pegou o coronavírus, isso é porque eu entrei na guerra espiritual. Não é isso. Então, o Senhor vai falando para mim que muitos dos seus filhos que já tomaram posse dessas peças da armadura, eles não se deram ao cuidado de pedir ao Senhor que passe em revista, peça por peça. Mas como que eu vou ter o entendimento de pedir ao Senhor que passe em revista? Se eu andar na palavra. Porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia lhe ensina lá em Efésios, ele joga lá para Ezequiel 16:49, tudo isso falando só da preparação do Evangelho da Paz. Ele vai levando, levando. Então, a própria palavra lhe conduz. Então, se sua armadura está lá envelhecida, você nunca reparou se ela está em ordem, é hora de você pedir a Deus para lhe dar graça, para colocar em ordem essa armadura. Com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, não seremos enlaçados pelos pecados de Sodoma. Ou seja, se eu tiver com os meus pés calçados com essa sandália, eu não vou ser enlaçado, eu não vou me contaminar, eu não vou pisar no terreno da Sodoma que está aí fora, que você sabe qual é. Hoje o evangelho tem sido um evangelho muito, muito assim, pregado, mas raso. Não se tem o compromisso de zelar pela armadura. Não se tem esse compromisso. Então, um cristão hoje fala mentira. Quando ele está acessando a mentira, primeiro ele já está trocando de paternidade e ele está dizendo assim, então eu não tenho essa peça da armadura. Eu não tenho o cinto da verdade. Fala mentira para o chefe, fala mentira para o cônjuge, fala mentira para o filho, fala mentira para a mãe. Então, o evangelho hoje está muito assim, está muito no raso. E não é que o diabo é poderoso, não. É nós que deixamos de cumprir aquilo que a palavra nos fala que é para cumprir. Então, passar em revista a sua armadura, o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias, o escudo e a espada. E entender que no nome de Jesus, você pode entrar na batalha sabendo que você está ali debaixo da direção dele, usando as armas defensivas e ofensivas, declarando o nome de Jesus, que é a arma ofensiva, a palavra da fé é a outra arma ofensiva, a palavra de Deus é peça da sua guerra ofensiva contra o inimigo, uma peça acesso que você tem que fazer todos os dias das armas ofensivas, louvor e adoração. Esse dia sempre vai ter dito para mim assim, olha, estou botando louvor. Tem que botar louvor, gente. Você fez a sua guerra, terminou a sua noite agora, vai deitar, bota louvor, adoração, louvor, adoração. Louvor, adoração é arma de guerra. É uma arma que você precisa acessar. É arma ofensiva. Use adoração, acesse a sala do trono, através da adoração ao Senhor, em quebrantamento, em arrependimento. Por quê? Porque fazendo assim, você vai sair, como a palavra de Deus já lhe disse que você é. Você não vai vencer, porque você já é mais que vencedor. Então, nós vamos orar agora, Glória. Em cima dessas peças da armadura.
entendendo que a Enquanto ela armadura ela Enquanto ela está preparando para orar, só para ficar claro que vai, com certeza a gente vai deixar gravado, sim. E a outra coisa é que na próxima quarta, se Deus assim permitir, às 20 horas, vamos estar aqui com um novo tema, se Deus quiser. Pode orar. verdade. Vamos orar então agora aí na sua casa, se posicione. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos por esse início, esse começo Sim, de estudo que estamos tendo nessa live. A finalidade dela é realmente é um alinhamento do glória Senhor com a igreja. É um alinhamento, esse alinhamento fala de tirar as vestes sujas, as vestes manchadas, as vestes contaminadas, porque não adianta, Senhor, nós declararmos que estamos de posse da armadura se as nossas vestes não são vestes de santificação. Então, remova, Senhor, de nós as vestes manchadas, rasgadas, que não nos protege mais. E aí sim tomamos posse de uma nova veste, e por cima dessa veste nós estamos de posse acessando a armadura de Deus. E com ela nós nos fortalecemos em Ti, Senhor. Somos revestidos do poder, ó Deus, através dessa armadura. Nós extraímos força de Ti, ó Pai. Revestimos-nos agora dessa Jesus, que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Armadura de soldado valente, armadura de soldado forte, armadura de soldado que foi comissionado pelo Senhor. E com essa armadura reconhecemos que nós não estamos lutando contra a carne, nós não estamos lutando contra o nosso irmão, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, principados, potestades, forças das trevas. Por isso, Senhor, venha nos revestir dessa armadura. Revestimos, ó Deus, então, da tua completa armadura, ó Deus, para que possamos resistir. Queridos, é tempo de resistir. Por isso, nós nos revestimos nessa noite, revistas completamente da armadura de Deus, para que possamos resistir, para que possamos permanecer firme na posição que o Senhor nos colocou. E vamos chegar vencendo no dia mal, que pode ser hoje, amanhã, na madrugada, mas de posse dessa armadura que o Senhor está nos dando nessa noite, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Glória a Deus! O dia mal. Estamos, pois, firmes, defendendo a nossa posição, tendo ajustado o cinto da verdade, a couraça da justiça. Os nossos lombos estão protegidos. O nosso peitoral está protegido. O escudo, ele nos protege em todo o tempo. Dos dardos inflamados. Os nossos pés estão calçados para pisar o terreno do inimigo e tomar tudo que ele tentou arrancar de nós. Nós entramos nesse terreno nessa noite e arrancamos tudo que ele tentou tirar de nós. A alegria, a paz, a saúde física, a saúde mental, emocional, espiritual. Entramos nesse de posse da nossa da armadura de Deus e arrancamos da mão do adversário tudo aquilo que ele tentou nos roubar. Roubar, o Senhor está me falando aqui de pessoas que foram roubadas na alegria da salvação. Então, Senhor, que restitua, Senhor, restitua a alegria, restitua, que possamos voltar ao início de tudo, rever o que precisamos rever. Em nome de Jesus, Senhor. Então, Senhor, declaramos que nos revestimos de toda, completa armadura de Deus para permanecer firme no dia mau e depois de vencer tudo. Permanecer inabaláveis. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra, receba essa oração, tome posse dessa oração, em nome do Senhor Jesus. E pedimos que ele venha com óleo novo e derrame por cima da sua armadura uma unção de guerreiro, valente. Vá para a linha de frente da batalha. Oh, Deus! O Senhor não chama covardes, ele chama e nos capacita e diz assim: vá, você vai porque eu vou à sua frente. Vai, eu lhe prometo, é promessa minha, está lá em Isaías 45. Eu vou adiante de você. Então, Senhor, nós declaramos que recebemos de Ti nessa noite. Óleo novo, óleo novo, óleo novo para um novo tempo, para novas batalhas, para as novas conquistas. Na convicção que temos
de que 1 de João é uma realidade quando diz que maior e poderoso é aquele que está em mim, é aquele Glória que a está em Deus. você. Ele é Oh, maior e poderoso do que as astutas ciladas do inimigo contra a sua vida, sua casa, sua família. Ele é maior do que o coronavírus, ele é maior do que qualquer peste sim, perniciosa. Ele é o é Senhor. verdade. Grande e poderoso é o Senhor, santo é o Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós O Senhor louvamos ao quer Senhor pela vir para casa. declaramos o selo do Senhor na sua vida e que ele libere anjos para fazer a limpeza da sua casa. Em Remova os nome de estilhaços de guerras Sim, traçadas, em nome de, travada nesse dia, nessa em noite nome e de até Jesus. que ainda vamos travar. Em nome do Senhor Jesus, nós selamos, declaramos selada a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Espírito na Santo. sua vida, você que está aí do outro lado, pessoas aqui lá dos Estados Unidos que Em entraram, nome de esse Jesus. fique ligado em Deus, permaneça firme no Senhor. Pessoas de tudo, de vários estados do Brasil que Sim, entraram Senhor. recebendo, que o Senhor alcance você, que você receba a bênção do Senhor, que a alegria do Senhor lhe fortaleça nessa noite. Em Em nome nome de de Jesus. Amém. Aleluia! Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam nesse tempo, nessa 1 hora. Nós cremos que o Senhor ele está fazendo algo novo dentro de nós. Amém. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E essa palavra de Efésios 6, eu queria que você aí depois ouvisse Anderson Freire, a armadura de Efésios 6. Ele canta essa música. Então, que você ouça antes de dormir, que você se revista dessa armadura. E vamos nos encontrando por aí. Tenha na sua mão papel e caneta e a sua Bíblia, porque nós começamos uma série de estudos e contamos com você. Convido outros para Amém. estar próxima quarta, em nome de Jesus, com a permissão do Pai. Às 20 horas nós estaremos aqui. Um beijo para todos vocês. Amém. Deus abençoe. É. Vê como fiquei com